Deixa eu te contar um negócio que tá tirando o sono de quem vive aqui nas beiras do Maranhão. Eu sou o Juvencio. Desde piá, eu caço bicho nessa mata. Conheço cada galho que range, cada rastro de onça. Mas faz uns 3 meses, o mato mudou. Não é mais bicho, não. É outra coisa. No começo era só boato, sussurro nas vendas da beira da estrada. Diziam que carro parava, gente sumia, e não era assalto, não. Era limpo, sem vestígio de luta de gente, só terra revirada e um cheiro de carne, podre misturado com ferro velho, que dava embrulho no estômago só de imaginar. Os sumiços começaram a virar rotina. Famílias inteiras que vinham de fora para visitar parente, ou mesmo o pessoal daqui que ia para a capital fazer compra, simplesmente evaporavam no trecho da BR-010, aquele pedaço mais esquisito que a mata abraça o asfalto. A polícia? Ah, a polícia vem, olha, levanta a mão para o céu e fala que é bandidagem nova, especializada. Mas eu sei que não é. Bandido deixa rastro de pneu, de bala, perdida de grito. Essa coisa não, ela age no silêncio, na calada, com uma força que desafia o que a gente conhece por natureza. Eu vi as marcas. Não eram mordidas, eram rasgos, como se a vítima tivesse sido aberta por garras de um bicho que pesa uns 200 quilos e anda em 2 patas. Caça de bicho eu dou conta. Mas isso aí tá rindo da cara do caçador. Fiquei quieto, observando, até que o terror bateu na minha porta. Foi o vizinho, o Zé Bento. Sumiu com a caminhonete, deixando só a porta amassada pendurada numa árvore a 5 metros do chão. Quem faz isso não é animal, é demônio. É uma fera que veio para ficar. E eu decidi que se a lei não pega, se o padre reza e não adianta, eu, o caçador Juvencio, ia ter que entrar no mato e resolver essa história de vez. Porque se eu não fizer, logo logo não vai ter mais estrada para ninguém. O pavor tá crescendo e a cada noite que passa, eu sinto que o bicho tá mais perto da civilização. Eu me preparei, peguei minhas armas, minhas poucas provisões e entrei no pior inferno que o Maranhão já viu. Eu não sei se volto, mas vou dar de cara com o que for que esteja por lá. Vocês já ouviram falar de alguma coisa assim? Um bicho que desafia a força? Me conta aqui nos comentários se você já viveu um terror parecido, que eu preciso de toda a fé que existir nesse país. Eu entrei na mata perto de onde a caminhonete do Zé Bento foi achada. O silêncio era pesado. Não o silêncio da mata que dorme, mas o silêncio que esconde. Eu caminhei horas, o sol mal entrava pelas copas densas. Meus olhos, treinados para achar rastro de pena quebrada ou folha virada, logo acharam algo. Não eram pegadas de 4 patas. Eram pés. Grandes, descalços. A pisada era firme, pesada, o peso de um homem grande, mas com a distribuição de algo que corre inclinado. O cheiro de podridão e ferro se intensificou. Eu parei. O rastro me levou para um lugar onde a vegetação estava amassada, não cortada, mas esmagada, como se um trator tivesse passado. Eu saquei o facão e a espingarda. O coração batia na garganta. Olhei para o chão e encontrei o que me fez gelar. Era uma camisa, rasgada, do Zé Bento, mas o que estava por baixo da camisa era o verdadeiro horror. Era carne, não mastigada, mas arrancada com precisão cirúrgica, como se a pele tivesse sido descascada. Pior, havia marcas na madeira de uma árvore grossa que pareciam ter sido feitas por algo extremamente afiado. Tentei imitar a força, pressionando meu facão no tronco. Nada. As marcas que vieram profundas, quase como sulcos feitos por ganchos. Eu estava seguindo um açougueiro, não um predador. A luz começou a falhar, e eu sabia que tinha que achar um lugar seguro, mas o rastro estava quente. Eu não podia parar. Avancei mais alguns metros, e o rastro de pés terminou abruptamente em uma rocha lisa, coberta por um limo esverdeado. Impossível ter pulado. Impossível ter voado. Olhei para cima. A rocha tinha uns 10 metros de altura. No topo, escorrendo pela pedra, havia uma gosma, escura, viscosa, que brilhava de forma estranha à luz fraca. Peguei um pedaço de pau e toquei. A gosma grudou, queimando a ponta do pau. Não era seiva, não era sangue, era algo químico, biológico, mas totalmente estranho à floresta. Eu levantei a cabeça, varrendo o topo da rocha com a mira da espingarda. Nada, mas a sensação de estar sendo observado era esmagadora,
Parecia que o ar ao redor estava vibrando. Eu senti um pânico frio. Voltei a olhar para o chão, tentando desesperadamente encontrar outro rastro, mas não havia. Era como se a fera tivesse se dissolvido. Eu recuei lentamente, mantendo a rocha nas minhas costas, o suor escorrendo. Eu não tinha medo de bicho grande, mas isso era o medo do que a gente não entende. Eu precisava de prova. Eu precisava ver essa coisa. Fiquei ali parado por longos minutos, ouvindo apenas o zunido dos insetos e o som alto da minha respiração. A decisão estava tomada. Acampar ali, na toca do lobo, e esperar a noite, porque eu sabia que a noite ia trazer a fera. Meu corpo tremia, não de frio, mas da adrenalina pura de saber que eu estava prestes a encarar o impossível. A escuridão estava chegando rápido, engolindo a mata. A noite veio sem aviso, rápida e brutal, jogando a escuridão sobre mim. Eu montei uma fogueira pequena, mais para espantar insetos do que para segurança, pois sabia que fogo não pararia o que eu estava caçando. O cheiro daquela gosma na rocha persistia. Era um aviso constante. Deitei-me sob uma lona, o rifle calibre 12. Ao meu lado, as munições pesadas de tungstênio carregadas. Não consegui dormir. Cada estalo de galho era um alarme. A mata faz barulho, sim, mas esta noite, o som da mata estava diferente. Havia um padrão, um ritmo que não era vento nem bicho. Era como se algo muito pesado estivesse se movendo, contornando o meu perímetro, mas sempre ficando fora do meu alcance visual. Era uma dança do predador. Eu sabia que ele estava me testando. Eu forcei minha visão na escuridão, tentando captar qualquer movimento, qualquer sombra. Foi então que ouvi pela primeira vez o som inconfundível. Não era um rugido nem um uivo. Era um som gutural, úmido, que parecia vir do fundo da terra e que reverberava dentro do meu peito. Parecia a raspagem de metal em osso, misturado com o choramingo de uma criança doente. O som estava longe, mas vinha na minha direção. Eu agarrei o rifle, meu coração explodindo. A fogueira estava quase morrendo. Eu não podia acender mais, pois faria de mim um alvo fácil. O som parou. Silêncio absoluto. Esse silêncio era pior que o barulho. Eu me agachei, preparando-me para correr ou atirar, mas não sabia para onde mirar. O silêncio durou o que pareceram horas. Então, a criatura se manifestou de novo, mas desta vez estava muito mais perto. Eu senti a terra vibrar. Olhei para a rocha. Na escuridão, eu mal podia distinguir, mas senti o movimento. Um vulto imenso, mais alto que eu, se projetou da escuridão do topo da rocha. Parecia magro, mas extremamente forte, com membros longos e desproporcionais. Eu não conseguia distinguir feições, apenas a silhueta de terror. Ele estava parado ali, me observando de cima. Eu engatilhei o rifle, o som do metal parecendo um trovão no silêncio da noite. A fera não se moveu. Ela parecia estar estudando a arma. E então o que vi me fez duvidar da minha sanidade. 2 pontos luminosos surgiram na escuridão. Não eram amarelos ou vermelhos como os olhos de um predador noturno. Eram azuis, frios, como as luzes de um carro vindo de longe, mas muito mais intensos e maliciosos. A criatura se inclinou e, sem fazer o menor ruído de queda, saltou da rocha, aterrissando a uns 20 metros de mim. Eu não vi a queda, apenas o impacto no chão. A terra estremeceu, mas não houve o barulho esperado de um corpo batendo. Era como se fosse feito de ar. Eu gritei: "Quem está aí?" Minha voz parecia fraca, ridícula contra o poder da noite. O vulto começou a se mover na minha direção. Rápido, tão rápido que parecia deslizar. Eu mirei e disparei a primeira bala de tungstênio. O estampido foi ensurdecedor. O tiro rasgou o ar, mas não acertou. A fera, no último instante, desviou com um movimento fluido, antinatural, como se o corpo não tivesse ossos. Ela não fugiu. Ela parou. E o que eu vi me fez tremer na base. Eu conseguia ver a forma agora, parcialmente iluminada pela lua fraca. Era aterrorizante. O corpo era fino, quase esquelético, coberto por uma pele cinzenta e úmida, que refletia a luz da lua. A cabeça era alongada, sem cabelo, e os olhos azuis brilhavam com uma inteligência cruel. Seus braços eram longos, terminando em mãos que pareciam mais garras de rapina, afiadas e cheias de veias saltadas. Não era um bicho da terra.
Era uma aberração. O cheiro de podre e metal ficou quase insuportável. Eu recuei tropeçando em um toco de árvore, mas mantive o rifle apontado. A fera deu um passo e senti o solo vibrar de novo. Ela era maior do que eu havia imaginado, talvez 2,5 metros de altura, e ela estava me encarando. Ela não parecia zangada nem faminta, mas sim curiosa como um cientista estudando um inseto. Eu apertei o gatilho novamente. Um segundo tiro. Desta vez, mirei no centro do peito. Acertei. A bala atingiu a fera com um baque seco. Ela não caiu. Ela não gritou. Ela apenas estacou. E então, eu vi. No lugar onde a bala atingiu, a pele cinzenta se abriu ligeiramente e eu pude ver algo brilhando por baixo. Não era carne e osso. Era algo metálico, quase uma carcaça biomecânica. A fera olhou para o ponto de impacto, então para mim. Sua boca, que era uma linha fina na face alongada, se abriu lentamente. Não houve dentes de animal. Havia uma fileira dupla de espinhos negros, afiados como navalhas. E então ela fez um som. Não era o choro, nem o raspado. Era um som que parecia ser a imitação distorcida de uma risada humana. Um som molhado e sibilante que carregava todo o sarcasmo e a maldade do inferno. Eu descarreguei o resto do cartucho. 4 tiros em rápida sucessão, todos no tronco e na cabeça. O impacto jogou a fera para trás. Ela cambaleou. Finalmente eu havia causado dano. Mas a cada tiro, a luz azul dos olhos parecia aumentar em intensidade, como se minha agressão a estivesse energizando. Ela caiu de joelhos por um momento, mas se levantou quase imediatamente, sem dor, sem sangramento visível, apenas com a casca externa levemente danificada. Ela estava furiosa agora, e a velocidade dela triplicou. Eu me virei e corri, abandonando a fogueira e o acampamento. Improvisado, correndo cegamente para dentro da mata escura, sabendo que tinha apenas segundos antes que aquela coisa me alcançasse e me transformasse em mais um rastro de horror na estrada. Corri o mais rápido que minhas pernas de caçador permitiam, desviando de cipós e galhos, mas eu sabia que não era o suficiente. Eu podia ouvir o som dos pés dela no chão. Não era um passo pesado, mas sim um tap-tap, tap-tap, rápido e contínuo, como se estivesse usando as pontas dos pés para se impulsionar. Eu podia sentir o hálito dela na minha nuca, mesmo estando a metros de distância, o cheiro nauseante de metal quente e putrefação. Eu joguei o rifle vazio para trás, esperando tropeçar nela, mas ela o evitou com facilidade. Eu tinha que pensar. Ela era mais rápida e mais forte. Minha única vantagem era o meu conhecimento do terreno. Eu forcei o caminho para uma área de bambuzal denso, esperando que os troncos finos e rígidos a retardassem. Entrei no bambuzal e me joguei no chão, rolando sob a vegetação. Parei de respirar tentando camuflar meu calor e som. A fera entrou no bambuzal logo atrás de mim. O som do seu corpo rasgando os caules era como o de vidro se quebrando. Ela não estava tentando ser silenciosa agora. Ela estava me caçando com fúria. Eu ouvi o tap, 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 muito perto. Eu podia ver, através das frestas do bambu, a ponta de suas garras afiadas arranhando o solo. Ela se movia em zigue-zague, mas não conseguia me localizar. Ela dependia de algo mais do que visão. Eu tinha que desorientá-la. Eu peguei meu facão, o único item de ataque restante, e o joguei com força contra um tronco de árvore a uns 10 metros de mim, no sentido oposto ao que eu estava. O som metálico foi alto. A fera parou imediatamente. Os olhos azuis se viraram na direção do barulho. Ela soltou aquele ruído sibilante e se moveu para lá com velocidade inacreditável. A distração funcionou. Eu saí do bambuzal rastejando e me levantei, correndo em uma direção totalmente nova, para o riacho seco que eu conhecia. Se eu chegasse à água, eu poderia tentar quebrar o rastro de cheiro. Enquanto eu corria, eu olhei para trás. A fera estava na clareira onde o facão tinha caído. Ela pegou o facão. Não o cheirou. Ela o examinou com aquelas garras longas. E então, com um movimento de pulso rápido, dobrou a lâmina de aço grosso ao meio, como se fosse papel. E ela virou a cabeça, olhando diretamente para onde eu estava, apesar de estar a uma distância considerável e coberto pela escuridão. Ela não. Tinha sido enganada pelo som. Ela estava brincando comigo.
Ela soltou um ruído, dessa vez um som eletrônico e agudo, que me causou uma dor lancinante nos ouvidos, como se minha cabeça fosse explodir. Eu tive que parar, cobrindo meus ouvidos, paralisado pela dor. Quando a dor passou, o silêncio retornou, e a fera havia desaparecido de novo. Eu estava sozinho, mas sabia que ela estava por perto, esperando que eu cometesse o próximo erro. O jogo de gato e rato havia se tornado pessoal. Eu cheguei ao leito do riacho seco e me enfiei na lama, desesperado para mascarar meu cheiro. A dor de cabeça do som agudo ainda latejava. Eu estava exausto, mas a adrenalina me impedia de parar. Eu percebi que ela não estava apenas me caçando. Ela estava me conduzindo. Cada movimento meu, cada direção parecia ser antecipada por ela. Isso não era instinto animal, era tática. Eram horas antes do amanhecer e eu sabia que precisava resistir até a luz do sol, pois talvez a luz a inibisse, ou pelo menos me daria alguma visibilidade para uma fuga mais estratégica. Eu estava rastejando pela margem, quando tropecei em algo. Era um pedaço grande de metal retorcido. Olhei mais de perto. Era o que restava do motor de um carro. Não estava enferrujado. Parecia ter sido puxado para fora do capô e esmagado. Era uma prova do desaparecimento anterior. A criatura não apenas mata, ela destrói a evidência com violência desnecessária. Eu toquei o metal. Estava frio, mas havia marcas de queimadura e arranhões profundos, que só poderiam ter sido feitos pela garra que eu vi. Enquanto examinava o destroço, o som gutural voltou. Não veio da mata, mas sim de cima. Eu olhei para a única árvore grande na área, um jatobá gigantesco. E lá estava ela, invertida, pendurada pelos pés nos galhos mais altos, me encarando de cabeça para baixo. A pele cinzenta misturava-se perfeitamente com a casca da árvore. Eu tinha passado por baixo dela minutos antes, e ela estava lá o tempo todo. Meu sangue gelou. A fera não se moveu, mas sua boca se abriu de novo, e dessa vez eu ouvi. Não foi um ruído mecânico, mas algo que soava como a voz de uma mulher, distorcida e ecoante, que parecia vir de dentro da minha própria mente. O caçador falhou. A voz era carregada de escárnio. Isso me derrubou mais do que qualquer tiro. Era a prova de que não era apenas uma máquina ou um bicho evoluído. Havia algo inteligente, algo que se comunicava por telepatia ou alguma forma de transmissão sônica que atingia meu cérebro diretamente. Eu não respondi. Eu não podia dar a ela a satisfação de me ver aterrorizado. Eu me levantei devagar, fingindo que não a tinha visto, e comecei a me afastar do jatobá. Eu sabia que se ela descesse, eu estaria morto. A fera soltou um som que parecia um clique, e então saltou. Não para me alcançar, mas para um galho ainda mais alto, como um macaco gigantesco, usando a força para se lançar centenas de metros no ar, caindo em outra árvore a uma distância inacreditável. Ela estava se afastando? Não. Ela estava me cercando, usando a floresta como um playground pessoal. Eu corri para a escuridão do riacho seco, sabendo que tinha que sair da mata de árvore alta antes do próximo ataque. Eu só tinha uma chance: fugir para as lavouras abandonadas que faziam fronteira com a mata. A corrida em direção à fronteira da mata foi a mais desesperada da minha vida. Eu estava me arrastando, o corpo gritando por descanso, mas o medo era um motor mais forte. A fera não estava mais me seguindo de perto. Ela estava me guiando. Eu podia ouvir seus cliques e estalos à distância, marcando minha progressão, garantindo que eu fosse exatamente para onde ela queria. Eu cheguei a uma cerca de arame farpado velha, o limite da fazenda abandonada. Eu pulei, rasgando minha camisa e a pele sem me importar. Eu estava nas lavouras, no campo aberto, onde haveria menos cobertura para ela. Mas, assim que meus pés tocaram o solo aberto, a fera parou de se comunicar com cliques e soltou o rugido mais alto que eu já ouvi. Não era um rugido de raiva, mas de triunfo. Foi um som ensurdecedor, que parecia quebrar o silêncio da noite inteira e que durou vários segundos, deixando meus ouvidos zumbindo e meu equilíbrio instável. Eu sabia. Eu caí na armadilha. A criatura não queria me pegar na floresta, onde eu era mais hábil. Ela me queria aqui, no campo aberto, onde ela poderia usar sua velocidade e força total. Eu me virei, esperando vê-la vir da mata.
Mas ela não veio da mata. Ela estava a poucos metros de mim, agachada, perfeitamente camuflada na escuridão das sombras das lavouras. Ela estava ali o tempo todo, esperando que eu cruzasse a fronteira. Seus olhos azuis eram faróis de pura malícia. Ela se levantou e a massa do seu corpo era impressionante. Ela era feita de músculos e garras. Eu levantei as mãos percebendo que não tinha mais como lutar. Eu tinha apenas uma faca de caça na bota. Não adiantaria nada. A fera se aproximou lentamente. Dessa vez, não havia pressa. Ela me queria, aterrorizado. Eu podia sentir o calor emanando de seu corpo. Ela parou a 1 metro de mim. O cheiro de podridão e metal era insuportável. Ela inclinou a cabeça, e eu pude ver claramente a fileira dupla de dentes espinhosos em sua boca. Ela estendeu uma das garras gigantescas e com a ponta de um dos dedos tocou meu ombro. A ponta era tão afiada que senti a pele rasgar antes de sentir a dor. Ela me observou. Os olhos azuis pareciam estar lendo minha alma, acessando minhas memórias e meu terror. E então ouvi a voz de novo na minha mente, ainda mais clara, ainda mais distorcida. Você é especial. Você lutou. O toque dela não era apenas físico. Eu senti o peso de tudo que ela já havia caçado. O terror de todas as vítimas que sumiram na estrada. Era uma entidade de puro horror, que se alimentava não só da carne, mas do desespero. Ela estava me estudando, me catalogando. Ela sabia que eu era o caçador e me via apenas como mais uma presa interessante. E o que veio a seguir foi o pior de tudo. A fera não me matou. Ela recuou 2 passos, soltando aquele riso sibilante. Ela me deu a chance de correr. Não por misericórdia, mas para prolongar o jogo, para que eu vivesse e contasse a história do terror. A fera recuou o suficiente para que eu pudesse respirar. O corte no meu ombro era superficial, mas o toque dela havia me deixado paralisado, como se parte da minha energia tivesse sido drenada. Eu sabia que ela estava me dando tempo, me humilhando, me forçando a entender que eu era inferior. Eu não pensei. Eu corri. Corri sem olhar para trás, em direção à luz fraca do horizonte onde o sol começava a surgir. Eu corria em zigue-zague pelas lavouras abandonadas, esperando que ela se cansasse de mim, ou que a luz do dia finalmente a fizesse recuar. Eu ouvi o tap-tap-tap atrás de mim, mas ela não estava correndo em velocidade máxima. Ela estava me escoltando, garantindo que eu fosse para a estrada, para a civilização. Ela queria que eu sobrevivesse, e esse pensamento era mais aterrorizante do que a morte. Enquanto eu corria, eu comecei a sentir o cheiro de fumaça e diesel, os primeiros sinais da BR-010. Eu olhei para trás uma última vez. A fera estava parada na borda da lavoura, imóvel, observando minha fuga. Os olhos azuis brilhavam e eu podia sentir a presença dela me perfurando. Ela era a definição do predador que não precisa se esconder. Ela se virou lentamente e começou a caminhar, não para a mata, mas paralela à estrada, desaparecendo entre os arbustos densos da beira do asfalto. Ela não estava indo embora. Ela estava se reposicionando. Eu cheguei ao asfalto. Eu estava desarmado, coberto de lama e suor, sangrando. Eu comecei a mancar pela beira da rodovia, esperando que o primeiro caminhoneiro me visse. Eu estava quebrado. O caçador que conhecia a mata foi derrotado por algo que não pertencia a ela. O que era aquilo? Um demônio? Uma arma biológica? Eu não sabia e não queria saber. A única certeza era que ela não tinha medo de nada. Eu parei por um momento me apoiando em um poste de cerca, olhando para a escuridão da mata. Eu não ouvia mais o som dela, mas o silêncio era uma ilusão. Ela estava ali, invisível, onipresente. Eu senti um frio na espinha e soube que a criatura tinha me deixado viver por um motivo. Eu era o mensageiro do pânico. Eu sou a prova de que a fera da estrada do Maranhão existe e que ela é imbatível. Eu sou o único que viu a verdade e conseguiu fugir, mas a cada batida do meu coração, eu sinto que ela ainda está me observando, esperando que eu tente voltar, esperando que eu leve outras pessoas com medo para que ela possa se alimentar do terror coletivo. Eu nunca mais vou entrar naquela mata. Eu fui resgatado horas depois por um caminhoneiro que me levou até o posto mais próximo. Eu inventei uma história sobre um acidente de caça, sobre ter sido atacado por uma onça grande demais.
Mas o olhar nos meus olhos e o pavor que eu exalava contavam outra verdade. Eu voltei para casa, mas não voltei o mesmo. O meu rancho, antes um refúgio, agora parece uma armadilha. Eu carrego o trauma daquele encontro não nas cicatrizes do ombro, mas na minha mente. A voz dela, aquela voz feminina, distorcida e ecoante, que me chamou de caçador falhou, volta nos meus pesadelos. Eu me tornei o sobrevivente quebrado. As autoridades continuam tratando os desaparecimentos como casos isolados de violência na estrada, mas eu sei a verdade. O terror não tem face humana. Ele tem olhos azuis brilhantes e garras que dobram aço. E ele está ali fora no trecho da BR-010 esperando. A fera não busca apenas comida. Ela busca o jogo, a caça estratégica, o desespero. Ela me deixou ir porque sabia que eu espalharia o medo, e o medo é o banquete dela. Agora, toda vez que ouço um ruído estranho fora de casa, eu agarro minha arma, mas sei que não adianta. Uma bala de tungstênio não para essa aberração biomecânica. Minha vida se resume a esperar a próxima notícia de sumiço, sabendo que a fera está cada vez mais ousada. O Maranhão tem muitas lendas, mas esta é real. Ela não é um lobisomem nem um bicho-papão. Ela é a evolução do medo, uma máquina de abate inteligente que se esconde à vista de todos. O que eu descobri é que não somos os predadores, somos apenas o gado. E o pior, eu sou a prova viva de que a fera não pode ser vencida por meios humanos. Ela me marcou, ela sabe onde eu moro, e ela está me esperando. Se você for pegar a estrada do Maranhão, reze, porque eu não sou mais o caçador imbatível. Eu sou a caça, e ela não me matou porque quer que eu sofra com a certeza de que ela está livre, matando impunemente. E eu não posso fazer nada. Fiquem longe da mata, fiquem longe da escuridão, porque a fera está na espreita e ela está faminta. Durmam bem, se puderem.